Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje o assunto é dividendos. Separamos aqui 5 ações que estão pagando dividendos aí abaixo da média, uma está pagando até um pouquinho acima da média, e a gente vai entender a perspectiva de pagamento para os próximos anos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E logicamente para quem ainda não baixou, tem aqui o nosso relatório grátis da melhor small cap da bolsa, que é uma ação que está muito barata. E também tem uma perspectiva aí de pagamento de dividendos, informações nos comentários e também na descrição do vídeo. Hoje nós temos então 5 ações aqui para conversar um pouco a respeito delas: Equatorial, CCR, Sabesp, Suzano e Tupi. Tá? Nós temos aqui Equatorial, pessoal, que está com um yield atual de 1% e o yield médio aqui dos últimos 10 anos, na verdade nos últimos 15 anos, desculpa, na casa de 6%. A Equatorial, pessoal, é uma empresa boa, ela está com alguns problemas, como por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, onde eles ganharam, né, o leilão, né, da questão da privatização. É uma empresa que ela sempre foi conhecida por pegar ativos problemáticos, reestruturar e ajustar esses ativos. A gente viu que já tem alguns outros que estão com alguns problemas, a gente fala na parte de serviços, né? Então é um ativo que a gente está um pouquinho mais de olho, assim, no sentido de ter esses aspectos mais negativos, mas que ao longo dos anos sempre foi uma boa empresa, talvez junto com Engie e Alupar, sejam as 3 melhores empresas em termos de gestão. Como eles fizeram algumas aquisições, né, isso acaba ajudar os resultados estarem pressionados, né, o yield tem sido mais baixo, mas historicamente aqui ela tem um yield de 6%. Então isso é um yield representativo, né, pessoal? Tem anos que vão ser maiores, tem anos que vão ser menores. Existe essa volatilidade, mas tem sim como o Equatorial voltar ali para a média, né? Mesmo com esses problemas de curto prazo que a empresa apresenta. A mesma coisa a CCR, né, pessoal? Esse mercado da CCR, que é uma empresa de infraestrutura, mas quando a gente olha pedágio, é um mercado que dá muita grana, porque os contratos são de longo prazo, né? Claro que tem o risco do pedágio não ser autorizado o aumento, por exemplo. Empresa de infraestrutura pode trabalhar com aeroportos, pode trabalhar na parte de saneamento. E recentemente a gente teve um movimento importante que foi a entrada Votorantim e Itaúsa no controle da CCR, que vai melhorar em termos de governança, que foi o grande problema da empresa, não só com ela, mas outras também, desde a época lá da Lava Jato. Então a empresa vem com resultados muito pressionados nos últimos anos e a tendência é esses resultados melhorarem bastante. Então à toa, Itaúsa acabou colocando CCR na carteira, tá? Também está com yield abaixo da média, 1,4. O yield médio aqui dos últimos 15 anos, em torno de 5,5%. Tá? Aqui no caso de Sabesp, pessoal, o yield está 1,5%, o yield médio 5,5%. A Sabesp está entre os maiores pagadores de dividendos na história da Bolsa, quando a gente olha em termos de yield. E aqui tem 2 fatores, né? Os resultados estão um pouquinho pressionados, mas recentemente a ação da empresa subiu muito, né? Até com essa expectativa que tem de privatização da companhia, né? Então, os resultados, mesmo melhorando um pouco, né, o ativo subiu bastante. Claro que se ela for privatizada efetivamente, acaba destravando valor, pode vender mais ativos, enfim, mas é um bom pagador, tá? Mas teria que melhorar bastante aqui em termos de resultado para continuar pagando um yield bom ou voltar a pagar um yield maior considerando o preço atual da ação. Então, né, aqui no caso de Sabesp, a gente fica um pouco cético, mas como eu falei, a empresa sendo privatizada, ela pode, né, ter uma mudança de patamar grande, inclusive talvez o que não ganhar em dividendos, ganhar aí com a questão da valorização das ações, tá? Aqui nós temos a Suzano, né, pessoal, que tem um yield médio de 1,88, o atual, desculpa, e um yield médio de 2,41. O que a gente tem que lembrar, pessoal, que o setor de celulose, né, é um setor que ele passou por um grande período de negativo, né? Basicamente, desde de 2008, porque quando a gente teve a crise de 2008, as empresas de celulose estavam especulando com dólar. Então quebrou a Aracruz, a Votorantim juntou com a VCP, né, comprou a Aracruz, né, a Aracruz era uma das maiores empresas, uma das melhores do Brasil, praticamente quebrou. Depois, futuramente, a
A Suzano acabou comprando as duas juntas, que virou Fibria, né? E é um ativo muito interessante. Então, o que a gente tem que avaliar aqui? Que ela passou um longo período, que inclusive pega dessa média aqui de 2,41, sem performar bem. A empresa ela está alavancada hoje, né? Para aumentar o faturamento, porque a celulose vai crescer muito nos próximos anos, desde fralda, e-commerce, crescimento da China, da Índia, substituição de plástico por papel. O Brasil é disparado o país que tem a maior eficiência, produtividade em relação à questão de celulose, né, da produção de celulose. Tá? A gente pega o Chile, tem metade da produtividade brasileira. Então é um ativo que, apesar de ter pressão no curto prazo, porque a empresa investe muito ainda, e no longo prazo o yield está baixo, é uma realidade que deve mudar para melhor, principalmente que vai chegar o momento que a Suzano vai investir menos, vai gerar mais caixa e vai acabar pagando mais dividendos. Tá? Para vocês terem uma ideia, pegando a Suzano antes da crise de 2008, né, com um momento um pouco mais positivo do preço da celulose, isso que não tem nem como comparar a Suzano de hoje com a Suzano daquela época. Hoje a empresa é muito melhor. Ela pagava um yield na casa de 8% a 10%. Né? A gente pode pegar lá os últimos 30, 40 anos lá, a média sobe bastante. Então a gente tem uma perspectiva, assim, de uma elevação boa aqui no caso de pagamento de dividendos. Claro que pode demorar, né, pessoal? Até porque ela tem que maturar esses investimentos, né? Ela não tem problema para vender, mas isso aqui tudo tem que maturar, né? Mas ela tem perspectivas positivas para pagamento de dividendos. A mesma coisa aqui a Tupi. A Tupi hoje está em 4,46 o yield médio é 4,25. Pô, Thiago, está pagando acima da média. Mas a Tupi também mudou muito nos últimos anos, né? Até 2019 era uma empresa que não estava crescendo nada, e a partir de 2019 ela fez a compra da MWM e fez a compra também da Texid. Ou seja, a empresa aumentou um monte o faturamento, tá? A integração dessas empresas está sendo muito bem feita. Lembrando que a Tupi ela tem a maior parte da receita, mais de 70% da receita em dólar, então ela tem essa questão de proteção também. Né? Ela não é renda em dólar, mas ela depende muito mais do mercado externo do que do mercado interno, e ela está num novo momento de crescimento. Então, quem olhava, né, a Suzano, não, mas a Suzano quase quebrou, pessoal, esquece, isso aí ficou lá em 2008. A mesma coisa a Tupi. Esses dias eu estava falando com um cliente na consultoria, né, e aí ele comentou, pô, Thiago, mas essa Tupi não cresce, né, eu trabalhava numa empresa que fornecia para eles, eu disse, cara, isso aqui mudou também. De 2019 para cá mudou radicalmente, a Tupi tem uma ótima perspectiva de crescimento, então é possível sim, né, que essa realidade aqui do yield começar a crescer cada vez mais, e hoje poderia pagar 6, 7% ali tranquilamente, né, porque até os resultados no curto prazo estão um pouquinho pressionados. Tá? Então, bons ativos aí para a gente olhar, né, só no caso aqui da Sabesp mesmo que a gente tem que ficar um pouco mais atento em função da esticada aí que deu o preço da ação, mas obviamente a empresa passando por um período de passando por essa questão aí de privatização, pode ter mais valorização ainda nas ações, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui as informações para quem quiser assinar a Capitalizo, conhecer as nossas assinaturas, tem a questão da consultoria, e aqui no relatório de performance, né, pessoal, lembro que hoje a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira independente, transparente. Tem inclusive a nossa carteira de dividendos, né? Hoje eu desconheço carteira melhor do que a nossa, está com desempenho bem acima do Ibovespa e do IDIV, né? Desde 2017, 343% da carteira, Ibovespa 101 e IDIV 141, e está pagando um belo dividendo, né? Hoje, esse ano já está 8,5% em relação ao início da carteira lá em 2017, e o yield médio aí a gente considera bom de 6 a 8%, se a gente tiver um yield médio, tá excelente, que deve ser o que deve bater esse ano aí de yield a carteira, tá certo? Vou deixar para vocês também aqui os nossos contatos, dúvidas nos chamem no WhatsApp ali, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos, até mais!